Sejam bem-vindos, alunos senecistas do ensino médio. Estamos em mais um Esquenta Enem, agora no ano de 2018. Como que foi pensado esse esquema Esquenta Enem para os professores da equipe de matemática da SENEC? A partir da prova que vocês fizeram, elencamos questões com maior índice de erro ou muito importantes para o Enem e vamos agora resolver fazer o comentário. É muito importante que você, ao longo da semana após a apresentação do Esquenta Enem, reveja essas questões devagar na TV SENEC, cada uma com sua característica, e prepare-se para domingo, dia 11, o grande dia. Então, vamos começar com algumas orientações básicas da prova e, logo após, resolução das questões, as mais importantes do Esquenta Enem. Então, começando. Bom, o que é importante no dia da prova? Concentração. Concentração em que sentido, caros alunos? O que você vai fazer no dia? Selecionar as questões que você sabe e resolver. Nada de perder tempo com questão que você não entendeu o comando, que você não entendeu o gráfico, que você não entendeu a tabela. Segundo item é a disciplina em manter essa conduta a prova inteira. O Enem é uma questão de tempo. Você tem que fazer o que você sabe primeiro. Senão você se perde durante a prova. E, conversando com vários alunos, com resultado, todos são unânimes. Faça o que você sabe primeiro. Nada de ficar pulando prova, vai na biologia, depois vai na matemática, volta na física. Isso te toma tempo. E, se você não entra nos exercícios fáceis logo, você se perde. Fica ansioso, aí a nota não vem. Muita complicação depois. Terceiro item que nós colocamos aqui é o foco. Você passou um ano estudando, principalmente os alunos aí da terceira série do ensino médio e os pré-vestibulandos. Foco na prova. Você se preparou, fez simulados, fez o material, resolveu, teve aula de véspera, teve Esquenta Enem, teve o comentário do Esquenta Enem, foco em fazer a prova. Nada de perturbação, nada de afobação, está lá a prova. E lembrando, fazer o que sabe primeiro. Sempre. Esteve na unidade SENEC de Uberaba o professor Adriano, e ele foi categórico, fazer primeiro o que sabe. E as questões pela TRI valem as que você tem maior acerto. Não adianta perder tempo por uma questão difícil que quase ninguém vai acertar. Faça as questões de média, faça as questões de porcentagem, faça as questões de geometria plana, faça as questões que você se preparou e que você vai dar conta. Que serão várias e depois o resultado só em janeiro e tudo certo. Entendido? Então, antes de começar, faça a prova do começo, primeira questão, segunda questão, vai pulando as que você não sabe. Essa é a estratégia que todos os alunos que são aprovados em grandes federais ou que têm nota muito alta, falam com a gente no colégio. Olha, Kleber, eu fiz assim. Pergunto para outro aluno que teve resultado bom, excelente. Eu fiz assim, comecei a prova, pente fino, depois fui pulando as difíceis. No final, tinha feito uma quantidade grande de questões e fui bem. Correto? Então, concentração na prova, entender o comando, disciplina em pular aquilo que você não sabe fazer, que você não entendeu, e foco. Foco no seu objetivo. Resolver a maior quantidade de questões possíveis e, de modo geral, corretamente. Então, depois dessas orientações, vamos às questões. Sempre trabalhando uma habilidade importante, uma habilidade que pode cair.
Essa primeira questão de números, habilidade 3, olha o enunciado. É o seguinte: participarão de um congresso 256 professores da escola A. Então você vai lá com a caneta preta. 416 professores da escola B. E 656 da escola C. Esses professores serão divididos em grupo, de modo que cada grupo haja o mesmo número de professores, haja o maior número possível de participantes e sejam todos da mesma escola. Divididos dessa maneira, o total de grupos obtidos será: concentração no dia. Essa questão trata de mesmo número de professores, divisão exata. Maior número possível de participantes, cada número de participantes de cada escola é um divisor do 256, um divisor do 416 e um divisor do 656. Quando ele pede maior número, então ele quer o maior divisor. Como ele quer que seja da mesma escola, então eu não vou somar todos os elementos, eu vou fazer por escola. Daí a ideia de máximo divisor comum dos números. Então, acompanhando a resolução, esse problema trata de divisão exata. Como eu quero o maior número de participantes, e o número de participantes é o divisor de cada um do número das escolas, trata-se então de um problema de maior divisor comum. Traduzindo para matemática, máximo divisor comum. Acompanhe agora a resolução. O número de professores de cada grupo é o MDC de 256, 416, 656, que dá 16. Como que você vai fazer uma conta dessa rápida lá no dia? Como são 3 escolas, nós trabalhamos no material e também aqui a divisão sucessiva, parecida com o cálculo do MMC por divisão sucessiva. Só que aqui nós vamos pegar só os múltiplos comuns. 256, 416 e 656 é divisível por 2. Um asterisco no 2, ou um ponto, ou um quadradinho, o símbolo que você achar bacana lá na hora. O 128, o 208 e o 328, mesma coisa, divisível por 2. O 64, o 104, o 164, também divisível por 2. E, por fim, o 28, o 52 e o 82 também. Agora, observem, apareceu o 41. E o 41 é um número primo. Resultado, não tem mais nenhum divisor comum. Conclusão, máximo divisor comum, o produto deles, que dá 16. Resultado, o que esse 16 é? O número de grupos? Não. O 16 é a quantidade de elementos de cada grupo, de cada escola. Daí, como é que nós vamos fazer o número de grupos? Vou somar todos os alunos e vou dividir por 16. Ou, se eu fizesse primeira escola, 256 dividido por 16, acho o número de grupos da escola A. 416 dividido por 16, acho o número de grupos da segunda escola. E, por fim, 656 dividido por 16, acho o número de elementos, ou número de grupos da terceira escola. Conclusão, 83 grupos, letra D. Correto? Questãozinha. Qual é o tema dela? Divisão de números inteiros. Qual a habilidade do Enem que você vai encontrar dia 11? Habilidade 3, resolver situações, problemas com conhecimentos numéricos. Correto? Fechada a questão, foco nessa, não caiu, tem 2 anos, pode vir 2018. Próxima questão, tema probabilidade. Cuidado com tabelas e gráficos na prova do Enem. São habilidades específicas e presentes em todas as provas. Se você fizer uma investigação aí de 2009 para cá, que é o novo Enem, são 23 provas disponíveis. Entre PPL, terceira aplicação, Libras, que foi uma novidade do ano passado, prova para quem tem deficiência. Todas as provas têm
habilidade de analisar gráfico e investigar gráfico. Correto? Nessa questão especificamente, olha o que ela disse. O gráfico a seguir apresenta o resultado de uma enquete realizada por um site de relacionamentos, que visa verificar quais são as redes sociais mais utilizadas pelo seu público. Lá na prova, você vai ler a legenda do gráfico. Qual a rede social você mais utiliza? E você vai entender o que está escrito. Ó, não opinaram, 5%. O Instagram, 35%. O Twitter, 15%. O Facebook, 45%. Analisou, leu os dados, adquiriu a informação. Agora, foco no comando. Considerando que nenhum visitante votou mais de uma vez, a probabilidade de que uma pessoa escolhida ao acaso, entre os que opinaram, ter assinalado que a rede social que mais utiliza é o Twitter, é de probabilidade clássica. Você vem aqui com a sua caneta preta. Probabilidade é sempre evento sobre espaço amostral, conceito laplaciano de probabilidade. Espaço amostral, todas as possibilidades. Evento, caso particular ou casos favoráveis. Como que você vai resolver? Foco no comando. Qual que é o comando? Considerando que nenhum visitante votou mais uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram. Presta atenção que quando você leu no início, tem 5% que não opinaram. Isso vai influenciar o quê? O seu espaço amostral. Escolher uma pessoa que não opinou. Se você pegar o inteiro, que é 100%, excluir os 5%, você vai ter um espaço amostral de 95%. Como o Twitter é 15%, probabilidade 15 em 95. Simplificando por 5, chegamos em 3 em 19. Correto? Resposta A. Tudo bem? No Enem é uma questão essencial. Todas as provas têm uma questão dessa. Cálculo da uso da definição de probabilidade clássica. Tudo bem? Questão tranquila? Vamos acertar de 11. Próxima questão. De novo, tabela, né? E com uma forma matemática que existe na realidade. Lembramos, o Enem trabalha questões do nosso dia a dia. Correto? Não se esqueçam disso. Sempre vai ter um texto, uma tabela, um gráfico e um comando. Foco no comando. Repetindo, concentração na pergunta. Metade do caminho é a pergunta. Tudo bem? Então vamos lá. A obesidade é um dos maiores fatores de risco para a saúde. E para evitá-la, é importante conhecer as categorias de peso, que podem ser identificadas a partir ou através do índice de massa corpórea, IMC. O IMC é a razão entre a massa de uma pessoa em quilogramas e o quadrado de sua altura, em metros. Ou seja, o IMC é massa sobre a altura ao quadrado. Lembrando, nós não somos nutrólogos e nem especialistas em saúde. Vai te fornecer o modelo matemático. Seu trabalho é entender a forma. Deu a tabela rapidinho, abaixo de 20, chamada abaixo do peso. Entre 20 e 25, peso normal. 25,1 a 30, sobrepeso. 30,1 a 40, obeso. E acima de 40,1, obeso mórbido. Tabela. Sempre usar a tabela. Considera uma pessoa com obesidade mórbida, com IMC igual a 50 e altura 1,80. Lá no dia, faça um grifo simples, assim, nada de rabiscar, bagunçar a sua prova. Para evitar problemas de saúde, seu médico lhe recomendou que emagrecesse o suficiente para ficar na categoria sobrepeso. A quantidade mínima de massa em quilograma que essa pessoa precisa perder para alcançar a meta proposta pelo médico é, olha só, ele está no sobrepeso, perdão, ele está no obesidade mórbida,
E ele quer a quantidade de massa que essa pessoa precisa para alcançar a meta proposta pelo médico. E qual que é a proposta do médico? Ficar na categoria sobrepeso. Prestando atenção nos itens importantes, cálculo da massa inicial. Você troca os 50 no lugar de MC e a altura no lugar do H. Fazendo a continha, você tira que a massa inicial, ou seja, quando ele está na obesidade, é 162 quilos. Agora, recomendação do médico, ele precisa perder a quantidade mínima de massa. Então, ele tem que estar no limite do sobrepeso. O limite do sobrepeso é 30. O que você vai fazer? Calcular a nova massa, que é 30 de MC. Como a altura não mudou, nova massa, 97,2. Observe que você fez dois cálculos. Um para achar a massa inicial do obeso mórbido e depois a massa final, que é depois da recomendação na categoria sobrepeso. Agora, uma pequena diferença, você descobre a quantidade de quilos que ele deve perder, 64,8 quilos. Tudo bem? Letra A. Questão tranquila, pode cair no Enem tranquilamente. E MC já veio outros anos. Pode aparecer de novo. Não vem, já tem 4 a 3 anos. Pode vir porque é uma questão de uso prático. Principalmente nos dias de hoje. Tudo bem? Feita a questão. Índice de massa corpórea, cálculo simples, consulta da tabela. E quantidade mínima requer maior IMC da linha, da faixa. Ok? Próxima questão. Agora, mudando um pouco da parte numérica para a parte de funções, que é uma categoria importante do Enem. Parece muito. São habilidades tradicionais e recorrentes. Ok? Como é que nós vamos fazer esse exercício? Presta atenção. Paulo contratou uma firma de auditoria com o objetivo de fazer o acompanhamento dos custos mensais de manutenção de sua empresa. Assim, verificou que os custos estão relacionados ao número, quantidade de funcionários contratados, podendo ser representados por uma função linear. Um extrato histórico dessa situação está na tabela a seguir. Lembrando da orientação? Prestar atenção na tabela, legenda da tabela, corpo da tabela. Aqui você tem o custo mensal e o número de funcionários. Presta atenção, tudo que estiver à sua esquerda, variável independente. Tudo que estiver à sua direita, variável dependente. Então, neste problema, o número de funcionários depende do custo mensal. Isso por conta da tabela, correto? Durante a auditoria, foi constatado que essa empresa necessita ter 7 funcionários para o melhor desenvolvimento de suas atividades. Com base nas informações apresentadas, é possível inferir que a empresa terá um custo mensal em reais. Então, olha só, 7 funcionários está entre 5 e 8. Então, a minha tabela, eu vou usar dois valores, 11.000, 17.000, 5 e 8. Como é uma função linear significa comportamento linear. Comportamento linear, a lei que modela AX mais B. Correto? Função polinomial do primeiro grau, sendo mais rígido. Como que nós vamos fazer essa questão? Como são 7 funcionários, eu não vou usar a tabela toda. Vou me ater ao intervalo que os 7 pertencem, entre 11.000, 17.000, 5 e 8. Coletando os dados, X é o custo, Y é o número de funcionários. Lei, função linear, do tipo AX ou MX mais N. Trocamos o que é X e o que é Y na lei, dá um sistema linear. Resolvendo, multiplicando por menos 1, subtraindo, ou isolando, ou substituindo, o método
na hora o aluno decide, o mais prudente aqui é diminuir uma equação da outra, você descobre o m e depois substituindo descobre o n. Descobrindo o m e o n, você tem essa lei. Como ele quer o custo para o número de funcionários 7, trocamos o 7, multiplicamos, descobrimos que o custo é 15 mil. Letra D. Tudo bem? Tratamento totalmente algébrico dessa questão. Observe o volume de conteúdo que tem. Sistema linear, equação, depois frações. Existe uma maneira mais rápida, que é usar o conceito fundamental da função afim, que é a taxa de variação constante. Vamos atacar por esse método, porque a função também do esquenta-Enem te dá uma informação importante, uma dica, né, além só de resolver, correto? Então vamos lá. Quando ele fala função linear, existe o conceito de taxa de variação constante, que é a variação do y pela variação do x. Se você observar, para cada 3 funcionários que aumenta no número de funcionários, a renda sobe 6 mil, o custo sobe 6 mil. Fazendo a continha, eu tenho então que para cada 3 funcionários, sobe 6 mil. Que dá um funcionário para cada 2 mil de custo. Se eu partir do 5 até o 7, são 2 funcionários. Então, vai subir 4 mil. Aí eu venho aqui, eu tenho 11. Como são 2 funcionários, eu faço 11 mais 4. Fazendo 11 mais 4, 15. 15 mil. Letra A. Observe que um conceito bem feito, você faz a questão rápida. Então, uma questão ou uma situação que você tem que levar em conta no dia 11. Tempo. Se você conhece o conceito que faz mais rápido, faça. Isso no final da prova vai te contribuir para várias questões. Correto? Essa é a dica, então. Função afim, função linear, comportamento linear, taxa de variação constante, você resolve mais rápido. Tudo bem? Passamos para a próxima. Tudo bem? Voltamos agora para uma questão de medidas. Correto? De unidades de medida. Como que nós vamos fazer? Para servir suco aos professores que participavam de um congresso, foram compradas 2 garrafas de suco de laranja, de 1,5 litros cada uma. Como o suco era concentrado, foi feita uma diluição em água da seguinte proporção: 5 partes de suco para 3 partes de água. Depois de diluído, todo o suco foi servido em copos de 200 ml cada um. O número máximo de copos que puderam ser servidos foi. Prestar atenção nas unidades e nesse termo, proporção. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, conversão. São 2 garrafas de 1,5 litros. Então, qual é o total de suco? 3 litros. Depois, qual foi a proporção da diluição? 5 partes de suco para 3 partes de água. Substituindo a quantidade de suco, temos então 3 litros de suco para uma quantidade de água, está para 5 para 3. Fazendo a continha, quantos litros de água foram acrescentados ao suco? 1,8. Fazendo suco mais água, que é depois da diluição, temos 4,8 litros, que equivale a 4.800 mililitros. Como nosso copo é de 200 ml, fazemos a seguinte conta para saber o número de copos. 4.800
dividido por 200. Simplificando, 48 por 2, 24 copos. Letra A. O que fica de importante nesse exercício? Proporção e as unidades. Litro para ml. Só para lembrar, unidade de volume, centímetro cúbico, equivale a 1 ml de capacidade. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Dica do Esquenta Enem para dia 11. Tudo bem? Resolvida a questão, passamos para a próxima. De novo, mais uma questão que envolve gráfico, que envolve informação. No caso, não é uma tabela, é um infográfico, né? O que vai rolar nessa questão? O que nós vamos fazer nessa questão? Lê atentamente. Por isso que no dia você não pode atropelar as questões. Porque se deparar com essa, você resolve. Agora, se você deixar por final, ficar pulando, criando estratégias que não têm uma continuidade, você corre o risco de pegar essa questão, encontrar essa questão no final da prova, cansado ou sem tempo para resolver. E não pode. Esse é o tipo de questão que aumenta a sua nota. Porque é uma questão clara, objetiva e de habilidade simples. É entender o que está escrito e responder. Ok? Então vamos à questão. No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. E o gráfico a seguir apresenta algumas informações sobre seu consumo. O que você vai? Vai na legenda da figura, na legenda do gráfico. Números da água. Veja quanto de água potável é necessidade para produzir itens do nosso cotidiano. Ou veja quanto de água potável é necessário para produzir itens do nosso cotidiano. Manteiga, 18.000 litros. Carne de boi, 17.100 litros. Queijo, 5.280 litros. Carne de frango, 3.700 litros. Leite, 712,5 litros. E banana, 499 litros. Entendido? Feita a leitura rápida da tabela ou do gráfico, vamos ao comando. Quantos quilogramas de carne de frango precisam ser produzidos, aproximadamente, para equivaler ao consumo de água na produção de 1 quilo de carne de boi? Vamos lá, referência, 1 quilo de carne de frango, 3.700 litros. Segunda referência, tabela, carne de frango. Segundo item, carne de boi, 17.100 litros. Quero saber quanto que vai de frango. Observe, dados da tabela, do gráfico. Agora, proporção. 1 quilo de frango está para X, assim como 3.700 está para 17.700. Agora é fácil. Proporção, simplifica. Você descobre, então, que é 4,62 quilos. Letra D. Detalhe, na prova do Enem, ao contrário da física e da química, existe a habilidade 1, que é conhecimento numérico. Não arredonda, a não ser que o enunciado peça. Faça as contas, se tiver 3 casas decimais, faça com 3 casas decimais. Se tiver 2 casas decimais, faça com 2 casas decimais. Existe habilidade específica para isso, na competência 1. Na física e na química, são outras disciplinas, outras habilidades. Ordem de grandeza, aproximação, algarismo significativo, lá na física, lá na química. Aqui na matemática, se tem 3 casas, faça a conta com 3 casas. Quem pensou a questão, inventou, fez o pré-teste, deixou para você resolver sim. Correto? É a dica. Não arredonde nada que pode influenciar a sua resolução. Próxima questão. Passamos agora para a geometria. Correto? Área e
Habilidade 19. Encontrar a expressão algébrica que represente situação, ou que expressa uma relação entre grandezas. Começando. Uma divisória foi construída com madeira e vidro para uma sala de ginástica, conforme a representação a seguir. Sabendo que foram necessários 4,6 metros quadrados de madeira, tomar cuidado com a unidade. Metro quadrado é área, superfície. Tudo bem? Sabendo que foram necessários 4,6 metros quadrados de madeira para a construção dessa divisória, uma equação que permite determinar corretamente a medida x na figura é. Lembrando, equação é uma igualdade, uma sentença aberta. No caso aqui, uma sentença aberta para determinar x. Como que nós vamos fazer isso? Como o conceito é área, nós vamos buscar na figura a construção da área mais fácil para nós. Construção ou por retângulos ou por quadrados. Aqui no caso, não tem muito fazer quadrado, porque as dimensões são todas aparentemente diferentes. Como que nós vamos fazer? Né? Como que nós vamos atacar essa questão? O que seria mais fácil aqui? Primeiro, retângulo. Ó, vou colorir aqui de maneira tranquila. Ó. Quais as dimensões desse retângulo? 3,6 de comprimento e 3x de largura. Está aqui a conta. Bonitinha. Depois, o segundo retângulo. Este aqui, ó. Que é o mesmo desse, ó. Congruente. Como é que vai ser o cálculo dele? 2 vezes, porque é esse e esse. Dimensão dele. Qual que é a dimensão dele? 2x de comprimento e, olha só que interessante, essa largura é 2 menos 4x. Entendido? Então, segunda região. A terceira, tranquilo, ó. Vou até mudar de cor para ajudar a compreensão. Ó, terceira região. O comprimento dela, 3,6, está aqui. E a largura é x, conforme assinalado aqui. Conclusão, a área total, 4,6, está aqui. Tem que ser igual a esse somatório aí. Fazendo as continhas, ficamos aqui. Uma equação de segundo grau que, igualando a zero, chegamos na letra D. Ok? Habilidade 19, presente também em todas as provas do Enem. Prestar atenção nessa habilidade. Vai ocorrer dia 11. Habilidade 19. Observe, construir a área de maneira mais simples. Kleber, tem outra maneira? Tem. Poderia pegar o retângulo maior, que é 3,6 vezes 2, e tirar esse retângulo do meio. Tudo bem? Aí fica estratégia do aluno. Preferir essa, retângulos mais fáceis de construir, mais rápido de fazer. Correto? Assim, passamos pela primeira de geometria. Próxima questão, também do tema de geometria, tema de polígonos regulares. Atenção para os polígonos regulares. Tudo bem? Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Vai cair dia 11. Então, se não viu, se tem dúvida, use o material,
entre nas aulas de ensino fundamental e ensino médio do Senec Digital. Estão lá, tem geometria plana no primeiro ano do ensino médio, estão lá as aulas diárias de figuras planas e polígonos regulares. Faça esse convite para você. Visite as aulas do primeiro ano do ensino médio. O professor trabalhou esse conteúdo específico. Fórmulas e áreas. Tudo bem? Antes de começar essa questão, vamos ao nosso lembrete para o dia 11. Se você não ir no Senec Digital, pelo menos grava aqui pelo Esquenta Enem. Tudo bem? Primeiro item, triângulo equilátero. Todos os lados congruentes, ângulos internos congruentes. O que é importante saber do triângulo equilátero? Primeiro elemento, altura. Sai do vértice, forma ângulo de 90. Fórmula, L raiz de 3 sobre 2. É muito importante você chegar com ela pronta no Enem. A demonstração tem várias maneiras de chegar nessa forma. No dia, aplicar. Tudo bem? Depois, a área, que seria base vezes a altura sobre 2. Gravando a regra. São poucos dias para a prova. Então, grava. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Hexágono regular. Para a prova também. É equivalente a 6 triângulos equiláteros. Como a equivalência aos triângulos equiláteros vai te fornecer o quê? O apótema dele. O apótema é a altura do triângulo equilátero. E a área dele, 6 vezes a do triângulo equilátero. Olha que lembrete rápido, objetivo. Tudo bem? Para não bagunçar nossa resolução, vou só apagar aqui. Fica gravado a nossas duas fórmulas mais importantes. Tudo bem? Vamos agora à questão. Numa empresa, as mesas de trabalho são em formas de hexágonos regulares de lados medindo 80 centímetros. 3 delas foram agrupadas como indicado na figura a seguir. No centro de cada uma delas, há um ponto de energia para conexão de computadores. Um fio de rede de internet interliga em linha reta os 3 centros dessas mesas. Qual é o comprimento desse fio? Vamos entender, 3 hexágonos justapostos, fica assim. Os centros, o fio. Agora, ele quer o comprimento desse fio. O comprimento do fio é 6 vezes o comprimento do apótema do hexágono regular. Vamos entender por quê. Aqui é o centro, aqui é o apótema. Aqui é o centro, aqui é o apótema. Só aqui foram 2 apótemas. O centro, aqui é o apótema também, mais 2 vezes, e aqui mais 2 vezes. Total, 6 apótemas. Como nós verificamos minutos anteriores, no hexágono regular, o apótema do hexágono regular coincide com a altura de um dos triângulos equiláteros que formam o hexágono. Daí, como é que vai ficar? O comprimento do fio é 6 vezes, só recapitulando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O apótema coincide com a altura. Como o lado do hexágono é 80, troco 80 aqui. Fazendo as continhas que ele pediu para arredondar, raiz de 3, 1,8, encontramos 432 centímetros. Observe que o hexágono regular depende das relações do triângulo equilátero. Correto? Gravem, isso é importante, vai cair no dia 11. Próxima questão. Essa questão, ela praticamente aparece em todas as provas do Enem. Para te situar, habilidade 1.
Quer trabalhar potência de 10 unidades, tudo bem? Sempre aparece. Potência de 10 e unidades. Conversão de metro cúbico para litro, quilômetro para metro, sempre tem. Das 23 provas disponíveis, aparece essa questão nas 23. Não essa especificamente, mas com essa habilidade. Tudo bem? Vamos à questão. Plutão é um planeta anão que está localizado a 5,4 bilhões de quilômetros distante do Sol. Vale ressaltar que Plutão não é mais considerado um planeta do Sistema Solar, desde 2006. Neste ano, a União Astronômica Internacional o classificou como um planeta anão, por conta das novas classificações que definem um corpo celeste como planeta. Importante dessa tirinha é a unidade, é a distância, 5,4 bilhões de quilômetros. O que acontece? Uma unidade de medida utilizada para verificar distâncias entre planetas e satélites é a unidade astronômica, que corresponde aproximadamente à distância média entre o planeta Terra e o Sol. O valor da unidade astronômica é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Nesse sentido, pode inferir que a distância de Plutão ao Sol é, em unidade astronômica, igual a. O que esse problema trata? Da conversão simples de unidade quilômetro, para unidade astronômica. Tudo bem? Como é que você vai fazer isso? Transformar o que está em linguagem corrente para a potência de 10. Tanto 5,4 bilhões de quilômetros, quanto 150 milhões de quilômetros. Vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? 5,4 bilhões de quilômetros é 5,4 vezes 10 à nona. E 150 milhões de quilômetros é 150 vezes 10 à sexta. Fazendo o transporte da vírgula, encontramos 3,6 vezes 10 a 1, que é a letra B. Tudo bem? Mais potência de 10. Como que eu poderia fazer esse exercício diferente? Poderia passar os 150 para a notação científica e dividir 5,4 por 1,5. Mas aí vai da diretriz do aluno, né, o que ele acha mais rápido. Eu oriento os meninos a trabalhar com a divisão mais próxima que você faz normalmente, que é a divisão de números inteiros. Lembrando que quando você caminha com a casa para a vírgula, para a direita, obrigatoriamente o seu expoente tem que cair. Como eu caminhei 2 casas para cá, eu diminui 2 unidades do expoente. Correto? Fica a dica. Próxima questão. Voltamos então para as funções. Correto? Função quadrática com modelagem e com valor de máximo e mínimo, problema de maximização. Importante, também é uma questão bem batida, cai todo ano. Ou valor máximo, ou identificação da lei, que é a habilidade 19, ou habilidade 22. Essa é figurinha carimbada. Ano de Copa, essa é a figurinha carimbada do Esquenta Enem. Observe bem essa questão, ela é importantíssima. Vamos lá então. Um condomínio fechado, em que há 130 casas, está sendo contratado um serviço de construção civil para a melhoria das residências. A empresa responsável pelo serviço cobrará de cada proprietário que queira executar a melhoria em sua casa R$ 700 a mais. Deixa eu ler de novo. Em um condomínio fechado, em que há 130 casas, está sendo contratado um serviço de construção civil para a melhoria das residências. A empresa responsável pelo serviço cobrará de cada proprietário que queira executar a melhoria em sua casa R$ 700 mais R$ 10 por cada proprietário que não queira realizar o serviço. Para obter a arrecadação máxima, em quantas casas a empresa precisará executar o serviço? Alunos, observe que ao ler a questão inicialmente, não ficou claro
um trecho do enunciado. O que eu fiz? Voltei. Essa estratégia é o que você vai adotar no dia. Leu, não entendeu, ficou obscuro, ficou difícil? Volte e leia novamente. Correto? Não fique perdendo tempo com leitura errada. Ah, leu de novo, não entendeu? Pula. Nesse caso, ficou claro que é R$ 700 mais R$ 10 por cada proprietário que não queira realizar o serviço. Tudo bem? Não precisa pular. Como é que você vai resolver esse exercício? Para responder o comando, montar a lei. É necessário montar a lei. Tudo bem? Como que você vai montar uma lei rápida e de maneira efetiva? Montando uma tabelinha. Olha só. Número de casas que o proprietário vai atender, vai querer ou não a reforma, e o valor da casa. Tudo bem? Como que você vai começar? Ele não fala que é R$ 700 mais R$ 10 por cada proprietário que não queira realizar o serviço? Começamos. 130 casas, ninguém deixou de programar, vão ser R$ 700. Agora, fazendo uma indução, saindo do particular, se um proprietário não quiser, como que vai ficar o preço da casa? Vai ser R$ 700 mais 10 vezes 1. Se 2 proprietários não quiserem, o preço da casa é 700 mais 10 vezes 2. Fazendo mais um, se 10 proprietários não quiserem, a conta vai ser 700 mais 10 vezes 10. Observe que apareceu um padrão. Se eu estipular que X é a quantidade de proprietários que não querem a contratação do serviço, vai ficar 130 menos, no caso, vou voltar aqui, não X, vou chamar de C. Chamando de C, o proprietário que não quer o serviço, o número de casas vai ficar 130 menos C. Qual vai ser o preço? 700 mais 10 vezes C. Qual é a arrecadação? Lembramos, a arrecadação é número de casas vezes o valor da casa. Fazendo a continha, a arrecadação vai ser número de casas, 130 menos C. Valor da casa, 700 mais 10C. Fazendo a distributiva, somando os termos semelhantes, encontramos a função 91.000 mais 600C menos 10C ao quadrado. Observe uma função quadrática, cujo gráfico que representa uma parábola com cavidade para baixo. Vamos agora, montei a lei. Você montou a lei no dia. Volta ao comando. Para obter a arrecadação máxima, em quantas casas a empresa precisa executar o serviço? Lembramos, o número de casas é 130 menos o número de proprietários que não quiseram o serviço. Está aqui. Então, o número de casas depende do C. O que eu vou fazer agora? Vou encontrar o C que está associado à arrecadação máxima. Aqui, muito tranquilamente, com cavidade voltada para baixo, aqui é a arrecadação e aqui é o número de casas. A arrecadação máxima está no vértice. Só existe um C associado à arrecadação máxima. Esse C coincide com o X do vértice. Fazendo a conta, X do vértice menos B sobre 2A, menos 600 sobre menos 20, eu encontro 30. 30 não é a solução do problema. 30 é a quantidade de casas que não será feito o serviço. Voltemos. O número de casas, então, é 130 menos 30, que dá 100. Letra D. Tudo bem?
esse é o tipo de questão com índice de dificuldade alto. Porque você tem que montar a lei e ainda responder o comando. Tudo bem? Apareceu a arrecadação, que também pode ser receita, monta a tabela que você não erra. Tudo bem? Ficamos assim com mais uma questão de função. Agora, outra questão numérica também, né? Vamos ao enunciado. Para o curso de produção multimídia, a FACEUB comprou um determinado número de livros. No turno da noite, um dos funcionários da biblioteca dessa faculdade resolveu distribuir esses livros nas prateleiras de acordo com o seguinte critério. Na primeira prateleira, colocou 12 livros, na segunda, 15, na terceira, 18, e assim sucessivamente, até distribuir todos os livros de forma organizada nas 30 prateleiras disponíveis. No turno da manhã, ao encontrar todos os livros dispostos nas prateleiras, outros 5 funcionários resolveram fazer uma estimativa do número de livros que foram organizados. Funcionário 1 estimou 99 livros. Funcionário 2 estimou 102 livros. Funcionário 3 estimou 693 livros. Funcionário 4 estimou 1.230 livros. E funcionário 5 estimou 1.665 livros. Comando. Podes afirmar que o funcionário que estimou corretamente o número de livros organizados nas prateleiras foi? Comportamento numérico. Vamos observar. Primeira prateleira, 12. Segunda prateleira, 15. Terceira prateleira, 18. Observe, 12, 15, 18, há uma diferença constante, que são 3. Só uma sequência numérica estudada tem essa propriedade, a progressão aritmética. 15 menos 12, 3. 18 menos 15, 3. Caracteriza uma progressão aritmética de razão 3. O que ele quer? Ele não quer a estimativa de todos os livros? A estimativa de todos os livros é o somatório de todas as 30 prateleiras, que começa na primeira, que nós chamamos de A1, já trazendo a notação da PA, até a 30ª prateleira. Lembrando, soma da PA, dica para o dia 11, primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Só generalizar aqui. No nosso caso, primeiro termo, 12. Último termo seria o 30º, 12 mais 29 vezes a razão, vezes 30. Resolvendo as continhas, 1.665. Qual o funcionário que acertou a estimativa? Funcionário 5. Só recordando, deixando uma dica, falei da soma, termo geral da PA. Primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Como que eu descobri o 30º termo? Aplicando nessa forma. Primeiro termo, 12. Número de termos, 30. 30 menos 1, 29. 29 vezes 3. Correto? Passamos, então, para a nossa próxima questão. Questão de escala. Outra figurinha carimbada. Essa, com certeza, vai aparecer no dia 11. Escala, que pode ser usada tanto na geografia, quanto aqui na questão de matemática, na habilidade 11. Tudo bem? Vou até registrar aqui. Habilidade 11. Constante em todas as provas. Ou melhor dizendo, presente
em todas as provas e presente no dia 11. Última dica, então, do nosso Esquenta Enem. Essa é a que todo mundo vai acertar. Não vai ocorrer aluno que não vai acertar esse tipo de questão. Escala, né? Vamos ao enunciado. A caixa d'água de uma escola tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. O professor de matemática de unidade SENEC colocou o desenho dessa caixa numa folha de papel em duas escalas diferentes. As dimensões da caixa no desenho foram comprimento 8 centímetros, largura 6 centímetros e altura 4 centímetros. As escalas definidas pelo professor: escala A, 1 para 500, escala B, 1 para 600. Só reforçando, escala significa que 1 centímetro no desenho equivale a 500 centímetros no real. 1 centímetro do desenho equivale a 600 centímetros no real. Como atividade de sala, o professor pediu aos alunos que calculassem a diferença entre os volumes em metros cúbicos dos desenhos da caixa d'água construídos a partir das escalas apresentadas. O valor dessa diferença é... Moçada, não houve prova do Enem até hoje que não cobrou essa conversão. Medida do desenho para medida real. Ou medida real para medida do desenho, ou a escala. Lembrando, escala é a razão entre a medida do desenho e a medida real. Todas em centímetros. Tudo bem? Como que nós vamos fazer esse exercício? Volume de paralelepípedo é comprimento, largura e altura. Certo? Como que nós vamos fazer? Primeira escala. Achamos 4.000 centímetros, 30.000 centímetros, 2.000 centímetros. Convertendo para metro, como o metro tem 100 centímetros, cortando 2 zerinhos, encontramos as medidas em metros. Fazendo o volume, primeiro sólido na escala A, 24.000 metros cúbicos. Fazendo a mesma operação, indo na fórmula, substituindo, encontramos 48 metros, 36 metros e 24 metros. Volume na escala B. Fazendo a diferença, encontramos 17.472. Tudo bem? Assim, terminamos nossa questão de escala, talvez a figura mais carimbada do nosso Esquenta Enem. De mensagem final, boa prova a todos os alunos senecistas, que vocês atinjam suas metas, suas expectativas, que sejam felizes na prova e nunca se esqueçam, o aluno SENEC é CDF, tem concentração, disciplina e foco. No dia 11, acorde cedo, presta atenção no horário de verão, que vai estar mudado, vai estar em pleno horário de verão. Chegue cedo, não dependa de ônibus, verifique a linha. Se não tem a linha do ônibus, vá de Uber, táxi, qualquer meio de transporte, não chegue atrasado, porque você não vai entrar. Tudo bem? Leia o local de prova, o campus na universidade corretamente, a escola, se for pública ou privada. Leve lanche, né? Leve algo para você beber, para não ficar saindo da sala, perdendo tempo. E concentração, disciplina e foco. Assim terminamos nosso Esquenta Enem. A equipe de matemática deseja toda a sorte do mundo. Vocês estão preparados, estão prontos e dia 11 é o dia do sucesso. Muito obrigado a todos e boa prova. Estamos juntos.